Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo aí vamos aprender a instalar o Visual Studio Code e deixar ele configurado para utilizar com Python ou alguns projetos como na web, como por exemplo o Django, alguns frameworks. Para isso, Visual Studio Code, vamos consultar aí no Google. Vou abrir aqui o primeiro site. A gente tem a opção de fazer o download aqui direto da versão mais recente. Pode fazer o download por aqui mesmo. Indo para essa tela é só aguardar alguns instantes, vai iniciar automaticamente. Vou salvar aqui na área de trabalho. Eu tenho ali o Visual Studio, vou mandar substituir, mas ele vai fazer o download aí de vocês. No meu caso eu já tinha na área de trabalho, então no de vocês salva lá em download ou na área de trabalho, onde quer que seja. Ele vai concluir o download. Assim que concluir o download, podemos iniciar aí o processo de instalação. Quase ali. Ok, vou fechar aqui o Google Chrome, a gente não vai mais utilizar. Pode deixar o padrão aí do inglês, pode aceitar aí os termos. Na minha instalação aqui eu coloquei essas duas opções, ó, que é para instalar aqui no menu de contexto, né? Então quando você clicar com o botão direito dentro de um diretório ou dentro de algum lugar aqui, ele vai aparecer a opção para você abrir aqui no visual, igual tá aqui, ó, Open with Code. Daí você já vai abrir essa pasta ou o arquivo diretamente no visual. Então só marquei essas duas opções aí que do padrão não estavam marcadas. E o resto é só avançar aí e concluir a instalação. Feito. Então aqui concluiu, vou clicar em finalizar, vou deixar marcada a opção que ele já vai abrir o visual aí para mim. Bom, aqui a gente tem o visual e aqui a gente consegue ver nesse primeiro ícone aqui na lateral os arquivos que a gente tem, os diretórios, as pastas que a gente abriu, ficam aqui uma relação dos arquivos. E aqui por último a gente tem as extensões. Então a gente tem várias extensões aí para instalar. Primeiro que eu vou instalar é português, é inglês ali, não é português, é português. Eu vou instalar ela porque ela vai traduzir aí a interface do Visual Studio para português. É só instalar, é rapidão. Assim que concluir, ele tem uma opção aqui, ó, Restart Now, que daí ele pede para reiniciar o visual, para já voltar aí com a interface em português. E agora a gente tem aqui extensões. Outras extensões interessantes, o Python, é só consultar, não precisa nem dar Enter, né? Essa primeira versão aqui tem uma estrelinha, que é uma sugestão dele, né? O Python. Eu gosto de utilizar algumas outras para web, que é o Bootstrap. Para quem está fazendo algoritmos ou alguma coisa assim, não precisa. O vídeo encerraria aqui, né? Que é mais para a parte de web também. Esse aqui ele já instala o Font Awesome, o Bootstrap, ele já coloca alguns códigos, como pode ver aqui, para autocompletar e facilita bastante nossa vida. A outra que eu vou instalar é o jQuery, Code Snippets. Vai facilitar bastante nossa vida aí também. E os atalhos do visual para indentar código, uma ovelhinha, eu não decorei ainda. Eu tenho utilizado os atalhos do Atom, que eu usava aí antes do visual. Então, para minha sorte, tem uma extensão que chama Atom Key Map. Esse Atom Key Map nada mais é do que utilizar as teclas de atalho do Atom em vez de utilizar os padrões do visual. Mas isso você pode alterar, você consegue vir aqui no menu e alterar qualquer atalho aí que você queira, para mover linha, duplicar, indentar o código, tem várias opções aí de atalhos. Eu gosto de usar esse daqui. Então, né, voltando aqui para as extensões, deixa eu apagar aqui. Ele vai mostrar que as extensões que tem habilitadas, o Atom, Bootstrap, o jQuery, o português e o Python. Desde de algumas versões mais recentes, você não precisa configurar mais nada aí do Python para ele funcionar corretamente. Então, para testar aí, né, se funcionou tudo bem com o Python, recomendo aí que você crie um arquivo. Pode vir aqui em novo arquivo. No meu caso ele já tinha um, né, então não importa aqui qual que você vai utilizar, e salva ele com extensão Python. Vou colocar aqui salvar como, pegar aqui na área de trabalho, chamar de teste. E aqui no tipo dele eu vou selecionar Python. Tá aqui embaixo, ó, Python. Vou salvar esse arquivo. Aí ele vai dizer que já tem, porque eu criei um arquivo vazio. Vou colocar aqui sim, né, que eu quero substituir. E aqui eu tenho o meu arquivo em Python. Para a gente rodar aí no terminal, existe um terminal embutido aqui já. É só a gente vir na opção novo,
terminal. Novo terminal. Ele vai abrir aqui o terminal. Recomendo que vocês utilizem o CMD, em vez de utilizar lá, você tem até a opção aqui para selecionar o shell padrão, né? Você pode usar o Windows Terminal, o próprio do Git, tem o PowerShell, que é esse aqui, tem o Windows Terminal, que é um novo, também dá. Eu recomendo que você utilize aí o prompt de comando mesmo, porque ele consegue ativar os nossos ambientes virtuais, scripts, né, que não rodam automaticamente nos outros terminais. Então, como vocês podem ver aqui, quando eu abrir aqui no meu caso, ele já ativou automaticamente o ambiente virtual aqui. E isso pode ser feito. Eu vou ativar aqui um outro ambiente virtual, é só clicar aqui embaixo nessa região. Se você tem ambientes virtuais criados, ele vai listar aqui, ó. Então, por exemplo, tem o ambiente teste, tem o doutorado, tem o Django, tem esse daqui que é o padrão aí do Python. Então eu vou pegar aqui no ambiente teste, né, que eu tinha criado aqui só para exemplificar isso daqui. Vou fechar esse terminal novamente e vou abrir o terminal novamente. Ele vai estar ativado aqui, ó, o teste. E eu recomendo que vocês digitem dois comandos para ele funcionar muito bem com o Python. É o pip install -u maiúsculo pylint. Esse é um deles que eu recomendo que vocês instalem aí no terminal. Antes de vocês instalarem, provavelmente já vai aparecer uma notificação aqui nessa região, ó, pedindo para instalar alguma coisa. Simplesmente ignorem ela, roda esse comando aí. Ele vai demorar um pouquinho a mais, né? No meu caso está instalado, foi rápido. E outro comando que eu recomendo instalar é o pip install -u auto pep 8. Basicamente esses dois complementos, né, esses dois pacotes, vamos dizer assim, eles servem para o visual conseguir indentar o código em Python bonitinho, para ficar aí nos padrões recomendados para indentação do código. Como tabulação, a quantidade de espaços, né, que você vai dar. Pode ver aqui, ó, ele já identificou que uma tabulação minha são 4 espaços, que é o padrão. Você pode mudar, se você quiser, usando a tabulação, mas o padrão é que você deixe tudo aí indicado. Se você estiver utilizando o Python, não, eu quero rodar esse script com outro ambiente, eu quero rodar ele nesse daqui, no padrão. Você também tem que instalar esses dois. Ó, pode ver que ele até pede, ó, como eu não instalei no padrão, porque daí eu uso um ambiente virtual específico, ele pede para instalar, mas não é necessário instalar em todos aí, caso você não queira utilizar em todos. Então, eu geralmente sempre utilizo um ambiente virtual, seja o Django ou seja o de teste aqui. Quando você faz isso, ele já entende que para rodar esse arquivo, ele vai utilizar aqui o teste. E daí, para você que está trabalhando com o Django, você pode abrir um projeto. Deixa eu pegar esse aqui. Posso aqui, ó, vir aqui na pasta, botão direito, Open with Code. Ele já abre direto aqui porque nos permitiu lá, né, quando a gente instalou lá no início, marcou aquelas duas opções. Eu tenho aqui, ó, progressão. Então ele já abriu aqui. Eu tenho aqui, ó, o manage.py, né, eu vou abrir ele, vou fechar esse teste, vou fechar esse terminal aqui. E com o arquivo aberto aqui, ó, no caso o manage.py, que é o da raiz, você vai selecionar qual que é o ambiente virtual que você quer rodar esse projeto. Então, nesse caso, eu quero rodar o Django. Então, eu altero aqui para o Django. Pode ver que de teste ali, ele mudou para Django. E agora eu posso abrir aqui um novo terminal, sempre com o arquivo aberto ali, né? Novo terminal, ele já vai ativar o ambiente Django. E daí você pode, por exemplo, manage run server, e daí ele já vai rodar o projeto direto aqui nesse terminal. Você pode abrir um outro terminal, caso você queira rodar um comando, fazer alguma coisa, é só clicar aqui nesse mais, ouvir terminal, novo terminal, e você vai poder utilizar aqui esse terminal normalmente, enquanto o outro terminal, pode ver que mudou aqui agora para 2, o terminal 1, ele vai estar funcionando normal. Para parar é o mesmo código, Ctrl C. Então lembrando, né, que utilizem o CMD como o shell padrão aqui, porque o CMD, quando você abre um terminal novo dentro aqui desse diretório, ele já vai ativar automaticamente o ambiente virtual que você selecionou aqui. Se você utilizar lá um outro, ou em PowerShell ou Windows Terminal, ele não vai ativar porque ele não roda o script. Beleza? Então é isso daí, o visual do jeitinho que está aqui, vocês podem colocar até outros complementos para colorir um código, ou se você usa lá um Flutter, ou se você está usando o Django, ou qualquer outra tecnologia que você utiliza, ou Python, ou PHP, ou Java, você pode instalar aqui e o visual passa a reconhecer e a indentar corretamente o seu código. Se você instala outras linguagens de programação aqui, é provável que ele vá pedir para você instalar outras coisas aqui, igual apareceu aquela hora no cantinho, para ele reconhecer a indentação e outras particularidades de cada linguagem, beleza? Então é isso daí, espero ter ajudado vocês e até a próxima.